Boa noite! Vamos ver quem já tá entrando. Olá! Ai, gente, esse nome, deixa eu olhar. Heverton. Será que é isso, Heverton? Everton Jucirésio. Boa noite para vocês também. Bom? Então eu vou esperar mais uns minutinhos para a gente começar a nossa live. A live no dia 25 de maio de 25. Então a gente vai ter bastante coisa aqui, inclusive tiragem coletiva e também individual. Eu estou gravando essa live, então ela vai ficar gravada para você que por algum motivo não conseguiu entrar ou entrou na metade, né? Ou teve que sair antes dela terminar, enfim, vai ficar gravada. E aí vocês vão ter a oportunidade de ouvirem com mais calma. E outra coisa importante também, como da live anterior, a gente tem um roteiro pós-live, onde nós temos os pontos principais, né, que foram tratados na nossa live. Então, beleza, vocês depois, no final, né, porque terminou essa live, eu solto a gravação dela e coloco no link que está lá na minha bio. Lá vocês têm um link que dá acesso a muitos outros sites onde eu tenho um pouquinho de atuação também. Então lá vocês vão ter acesso ao meu site. O primeiro link vai ser o do roteiro dessa live, com os pontos importantes. E depois as outras coisas que também aparecem, tá? Meu site, meu blog. E eu convido vocês, então, a me conhecerem um pouco melhor através desses links, tá certo? A temática da nossa live hoje é tiragens de tarô para o campo profissional. Foi um dos pedidos que foram feitos. Limpeza espiritual e proteção, né? E vamos falar um pouquinho também da força da lua nova, tá certo? Então vamos esperar aqui mais um pouquinho para ver quem chega. Aproveito para pedir para vocês que entraram, para dizer de onde vocês falam, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Se vocês quiserem, se vocês puderem. E também eu gostaria de saber se o som tá bom, se a imagem tá boa. Essas coisas. Me dê aí um feedback, por favor. Às 19 horas foi o horário, né, que foi vencedor. Então a gente está tentando fazer essa live conforme o horário que vocês indicaram. Bom, de qualquer maneira, para você que está aqui, para você que vai ouvir essa live que vai estar gravada, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. E para quem não me conhece, enquanto eu espero um pouco as pessoas chegarem, eu trabalho com tarô já há quase 40 anos. Olha, é um bocado de tempo, né? Então, nesse tempo todo, eu acho que eu fiquei 2 anos parada, mas se a gente for somar todas as pessoas que eu atendi durante esse período, aí são algumas milhares de pessoas. Muitas retornam, graças a Deus, as consultas.
outras tornam-se clientes, assim, eu tenho clientes de anos, né? De mais de 18 anos. Então, eu agradeço muito a confiança que todos vocês que fazem consulta comigo, vocês depositam. Então, hoje eu me dedico exclusivamente ao tarô, porque eu sou aposentada, e não só ao tarô, né? Eu faço cursos, eu tenho cursos tanto gratuitos como pagos, cursos em plataformas como a Eduz, como a Hotmart, e tenho cursos também que eu chamo de mentorias, que são ao vivo e em cores, tanto para pessoas que querem aprender o tarô, como para pessoas que já jogam tarô e querem aí se aprofundar mais em algumas tiragens. Tenho também escrito alguns e-books, tenho e-books tanto gratuitos, que vocês também vão encontrar lá no link da bio, como e-books que eu vendo também, né? Outra coisa interessante é o meu canal no YouTube, um canal oficial, onde vocês vão encontrar muita coisa ligado a tarô, e o meu blog, e lá eu já venho escrevendo alguns artigos, algumas são textos, né, com algumas temáticas ligadas a jogos, ligadas a cartas, a posturas, enfim, já é um material bastante significativo que tem aí nesses lugares, tá bom? Bom, aproveitem, acessem o link da bio e naveguem pelos links que tem lá para me conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Bom, vamos... Eu não recebi ainda nenhum feedback de vocês com relação a som, então eu espero que esteja tudo ok. Certo? Beleza. Bom, por favor, tá? Se manifestem. Bom, o tema de hoje é... vamos começar a falar do tarô, se ele pode efetivamente ajudar na nossa área profissional. Principalmente orientar nossas decisões profissionais, e a gente vai, essa é a primeira parte, né, é o primeiro assunto dessa nossa live. Depois a gente vai falar sobre as limpezas e as proteções espirituais, que também foi um tema levantado por vocês, e a gente fecha falando um pouquinho da energia que entra amanhã, que é da lua nova, né? O que significa essa lua nova na nossa vida, no nosso caminho. E aí eu sugiro que vocês fiquem até o final da live, porque a gente vai fazer tiragens, vou fazer uma tiragem coletiva, mas também a gente vai fazer tiragens individuais, tá bom? Bom, então vamos começar com a parte do tarô ligada à área profissional. Então a carreira é, sem dúvida, um dos aspectos muito importantes, né, que está ligado à nossa realização. E aí o tarô pode ajudar bastante, trazendo clareza sobre os nossos talentos, sobre os nossos bloqueios e também sobre os nossos caminhos. Então eu vou exemplificar com uma tiragem, né? E é uma tiragem coletiva. Então, lembrem-se, pegar o tarô. O tarô, ele não adivinha, tá bom? Ele orienta. Então, vocês já sabem que a interpretação que eu faço nas tiragens coletivas é uma interpretação mais
generalizada, né? Mas, claro, dá sempre pra gente aproveitar as orientações que vão sair aqui nas cartas. Para que vocês aproveitem melhor, eu sugiro que vocês pensem nas suas próprias situações profissionais e até é bom vocês anotarem, de certa forma, as perguntas que vão orientar essa jogada, porque aí depois vocês vão poder refletir um pouco e usar, quem sabe, as respostas para um planejamento, né? Para que vocês possam se expandir nesse campo que é o campo profissional. Então, eu vou tirar 4 cartas. A primeira carta, ela vai falar sobre o lugar onde eu estou nessa minha jornada profissional, nessa minha trajetória profissional. A segunda vai falar a respeito daquilo que eu preciso desenvolver dentro desse campo. A terceira vai falar sobre o que eu preciso evitar neste momento. E a quarta, para onde que esse caminho em que eu estou, para onde ele está me levando, para onde ele vai me levar, tá? Enquanto eu embaralhava e conversava com vocês, eu já retirei aqui as cartas. Vou... como é que eu diria? Eu vou repetir as perguntas e dar um tempinho aí para vocês refletirem nas situações profissionais aí de vocês. Então, a primeira é: onde eu estou na minha trajetória profissional? Tá bom? A segunda: o que eu preciso desenvolver? A terceira é o que eu devo evitar. A quarta, a segunda. Gente, a primeira é onde estou no caminho profissional. A segunda, o que eu preciso desenvolver. Eu também estou escrevendo aqui, né? A terceira, o que eu devo evitar. E a quarta, para onde esse caminho que eu estou, para onde ele está me levando, tá bom? Beleza? Podemos? Então, olha, primeira carta, que é onde eu estou profissionalmente falando, né? Então, nós estamos, e aí você, né, eu vou passar para nós estamos em um momento marcado por desilusões. Então, a maioria provavelmente não está gostando muito, né? Tem aí alguma frustração com relação a essa área profissional. A gente pode estar lidando com alguma decepção no ambiente do trabalho, a gente pode estar sentindo que alguns projetos não estão avançando como a gente gostaria ou como era esperado. Então, essa carta, de certa forma, ela revela aí alguma coisa dolorosa, mas a gente precisa ver
como é que eu diria, com clareza, né? Olhar para aquilo que está nos deixando aflitos, tristes, agoniados. A palavra que eu estava procurando é reconhecer. Então a gente precisa reconhecer, principalmente aquilo que não serve mais, para a gente abrir um espaço para a reconstrução. E é legal essa lua nova, né, que está chegando agora. Ou seja, a gente está vindo de um processo de lua minguante, que é justamente reconhecer o que não serve mais, o que está demais para descartar, e vamos para uma lua nova, que é a hora de plantar as sementes que a gente quer, né? Então aqui, reconhecer o que não está dando certo no ambiente profissional, o que está nos frustrando, é o primeiro passo para depois a gente conseguir plantar a semente que nós quisermos para melhorar essa área do profissional. A segunda carta, que fala sobre o que eu devo evitar, aqui a gente tem... é o mundo, é essa aqui, ó. A gente tem esse arcano maior, o mundo. E o que ele está sugerindo, né? Talvez estejamos aí muito ansiosos para que a coisa se encerre, para que essa situação que é desconfortante termine. E é claro, a gente quer a conquista total, né? Quer a perfeição, que isso está embutido na carta 21. Então, o que a gente precisa evitar é buscar a solução completa. Então, se eu estou numa situação profissional como foi marcado, como foi marcado pela carta anterior, né? Uma situação que me deixa infeliz, não é para sair imediatamente procurando um outro trabalho, né? Não é para eu tentar encontrar uma solução imediata. Eu vou precisar ter paciência, né? Eu vou precisar não cair na tentativa de querer abraçar o mundo, de querer acelerar, né? As determinadas coisas que não adianta. Elas vão acontecer no tempo delas, né? E há coisas que eu devo aprender nessa situação que tá aí, se manifestando no meu profissional e que eu não tô gostando muito. Então, o que eu devo evitar é a ansiedade, querer abraçar o mundo com a mão, com os braços, enfim, e achar que existe uma resolução perfeita, absoluta para essa minha situação profissional. A terceira pergunta, ela tá ligado a terceira pergunta não, a carta 2, a carta 3. O que eu preciso desenvolver, tá bom? E aí a gente tem o 4 de paus. Então, em primeiro lugar, o 4 de paus, ele vai falar das pequenas celebrações, né? Então, das pequenas vitórias. Eu preciso desenvolver essa capacidade, né, de olhar para aquilo que eu consegui e celebrar, mesmo que seja pequeno. Se eu estou num ambiente de trabalho que não é legal, aqui o conselho, né, já que é o que eu preciso desenvolver da carta 4 de paus, é tentar criar um ambiente mais colaborativo, mais acolhedor.
estabelecer parcerias mais saudáveis, tá? Então ele sugere que a gente busque o quê? A estabilidade, né? Porque é 4, é o quadrado. Então a sugestão de buscar a segurança, a estabilidade, é isso que eu vou precisar desenvolver. E é claro, sempre celebrar essas pequenas vitórias que eu consigo ao longo do caminho. Investir na harmonia, seja entre colegas, seja de você para com você mesmo ou mesma, na valorização daquilo que você já conquistou. Então, isso é por demais importante. E a última carta que fala para onde esse caminho que nós estamos está nos levando é a 9 de paus. Então, lembra que esse caminho que eu estou, que é essa carta aqui, né? Que eu não estou muito feliz no meu ambiente de trabalho, com os meus projetos profissionais. Então, para onde esse caminho vai me levar? Justamente para um momento de resistência. Você pode também superar aquilo que está deixando você chateado com relação ao seu profissional, tá? Mas, veja, essa carta, pela quantidade de espadas que a gente tem aqui, ele vai falar de um guerreiro que tem muita experiência, já enfrentou muitas batalhas, né? E apesar do cansaço, está próximo a concluir mais uma etapa aí da sua jornada. Então, é um chamado para você não desistir, para você persistir. Agora vamos ver a síntese, né? Então, olha, sai que nós estamos atravessando um momento difícil dentro do ambiente profissional, seja para aquelas pessoas que são CLT ou para aquelas pessoas que têm algum empreendimento, né? A área profissional. Tem coisas ali que estão nos deixando tristes, inseguros, preocupados, enfim. Mas o que eu preciso fazer é celebrar as pequenas vitórias. Então, apesar de estar nessa jornada difícil, eu tive algumas conquistas. Então, é olhar para trás, ver aquilo que conquistou, celebrar. E vamos lá para a última carta, né? Que está ligada a esse caminho. Que diz assim, olha, nós somos guerreiras, guerreiros. Você já passou por situações de dificuldade, de conflito, situações ou semelhantes ou piores do que você está enfrentando agora e conseguiu superar. Então, essa carta aqui, ela diz assim, olha, continue, não desista, vai precisar ter paciência. E lembram-se dessa, além da paciência, é ter a certeza de que as coisas se resolvem no seu devido tempo e que não adianta a gente buscar uma resposta perfeita, né? Que traga a solução ideal. E aí a gente precisa ter paciência e não querer abraçar o mundo, né? Com as mãos, obviamente, né? Então, né, essa é uma tiragem, é um exemplo de tiragem que nós fizemos aqui. Lembram? Eu falei uma tiragem coletiva, tá? Aproveitando, né, já entrou mais pessoas aqui, então boa noite para todas vocês. Vou aproveitar e dizer que a live vai ficar gravada. Se vocês tiverem ou quiserem escrever aqui agora no chat
alguma coisa ligada à área profissional de vocês, para que eu possa, por meio do tarô, aqui dar algumas dicas mais direcionadas, né? Porque lembram, a tiragem foi coletiva. Então, se vocês quiserem, por favor, podem começar a escrever, tá? E aí eu vou tirando aqui uma carta e vamos ver o que essa carta direciona para a sua preocupação profissional. Lembrando também que, se vocês quiserem, aproveitem. Eu pus um post, só uma pessoa aproveitou até agora. O jogo para uma pergunta a R$26. Vocês não encontrarão mais a esse preço. Com certeza, no mês que vem, ele volta para o preço atual. Então, vocês podem aproveitar e mandar, né? Se vocês quiserem um jogo, porque aí o jogo de uma pergunta é um jogo, seja para a área profissional, seja a área pessoal, seja a área afetiva, tá bom? Ah, mas eu não tenho R$26 porque o negócio tá difícil, né? Então aproveita agora na live e essa primeira parte tá ligada a profissional, como foi o tema que vocês escolheram. Então, voltando a dizer que essa live vai ficar gravada, então vocês vão ter a chance de ver a live novamente, vão ter a chance de refletirem um pouco sobre as respostas, as orientações que o tarô trouxe, para que vocês possam pensar em algum plano de ação. Isso é sempre muito importante. E aí vocês vão acabar vendo que até é providencial também a gente fazer isso, ou seja, usar o tarô dentro dessa ótica, né? A ótica da orientação. Não a ótica do que vai acontecer mês que vem, porque se a gente não planta hoje, se você não planta a sua sementinha de mamão, no futuro não vai nascer mamão, não tem jeito, tá bom? Então, boa noite vocês que estão aí entrando agora, reforçando, a live vai ficar gravada, então se você perdeu o comecinho, você vai poder ver novamente. E aqui acabei de fazer uma tiragem coletiva para o profissional, e se vocês quiserem, eu estou aguardando quem quiser, né, fazer perguntas sobre o profissional, pode ter a chance de fazê-las agora. Aproveitar. Se não, eu sigo adiante com o nosso próximo ponto, que também é muito legal. Pois não? Alguém? Alguém? Quem foi? Letícia! Isso! A nova resposta da loja. Beleza. Olha, para você é o 5 de ouros. É ouros? Sim, ouros. Olha, a resposta da loja que você está aguardando não vai ser do jeito que você quer, tá? Então, 5 de ouros fala já assim de uma situação que vai ser um pouco difícil, mas lembra dessa tiragem, lembra não, que você entrou agora, mas a tiragem coletiva que nós fizemos, ela diz isso, não vai ter a solução perfeita, precisa aguardar, ter paciência, porque as coisas vão melhorar, mas a sua resposta, e de imediato ela vem, talvez não venha no tempo que disseram que vão, né, dar a resposta, mas também não vai ser aquela resposta que redondinha que você desejava, tá bom? A Lilian, vamos ver, para você ser mais assertiva. Olha, Lilian, eu já digo aí, aproveite a promoção que termina dia 31 de maio,
para esse tipo de pergunta, tá? O jogo da pergunta tá R$26. Mas enfim, vai pensando. Depois do dia 31 de maio, volta ao preço, o preço normal, tá? Bom, 2 de espadas aqui para sua pergunta, para você ser mais assertiva. Na verdade, você tem que... você tem o potencial. Você tem o potencial para você ser assertiva, mas você fica insegura. Então, aqui, olha, veja só, essa personagem, ela precisa confiar no seu taco, confiar na sua intuição, confiar naquilo que você acredita que deve fazer. Então, é com você, né? Porque o universo, ao te dar 2 espadas aqui, ele tá dizendo que, olha, você pode tanto ir para a direita quanto para a esquerda, que as coisas vão rolar, tá? Ah, mas eu quero estar... Aqui é um exemplo, tá? Eu não sei qual é a sua situação, mas eu gosto do caminho A e do caminho B. Posso tentar seguir os 2? Até pode, tá? Mas, inevitavelmente, lá na frente você vai ter que fazer uma escolha. E a escolha vai estar baseada na tua intuição, no teu potencial, na tua certeza, na tua confiança interna. Então, é isso. Agora, a sua pergunta, especificamente, vale um jogo de uma pergunta. Um jogo para uma pergunta, porque aí a gente pode explorar outras coisas que não agora, porque a gente está atrelado a uma tiragem coletiva ligada ao trabalho, entendeu? Então, tem um pouquinho daquilo que foi dito na tiragem, mas... no teu caso, a confiança, né, em você mesmo. Então, a parte financeira, Heverton, você só colocou a parte financeira, então vamos ver aqui, sai o 2 de ouros, tá? Eu imagino que seja melhorar a parte financeira. Então, de novo, aqui essa é uma carta que fala de potencial. Então, muito provavelmente você pode pensar em ter mais de uma fonte de renda, tá bom? Então, essa aqui é uma orientação. Lembrando que a nossa tiragem coletiva está ligada ao profissional, tá bom? Bom, aí... A Lilian, ok, bingo. Fazer o que, Lilian? Não sou eu, hein? São as cartas, tá bom? Não sou eu, gente. Eu não sou vidente, não sou nada disso. Mas, enfim, eu estudo bastante, né? Então, isso é um ponto importante. Enquanto vocês se organizam aí, enquanto as pessoas entram, né? Vamos falar a respeito das limpezas, que foi um tema que vocês sugeriram, a limpeza, tanto a limpeza espiritual como a proteção. Então, quando é que a gente sente que precisa fazer uma limpeza? Quando a gente está sobrecarregado. Então, esse sobrecarregado normalmente vai cair no corpo mesmo. Você vai se sentir estressada, você vai se sentir irritada. Tem pessoas que ficam muito mais chorosas, outras ficam mais agressivas, outras pessoas sentem que não conseguem focar a atenção, focar a mente. Então, tudo isso é sinal de que você está sobrecarregada. Você pode estar sobrecarregada emocionalmente, mas você pode também estar sobrecarregada profissionalmente.
Você tá lá com trocentas coisas que estão pedindo para você fazer. E é claro, isso pode, de repente, além de causar estresse, te levar pouco a pouco para o tal do burnout, né? Eu, graças a Deus, nunca conheci o burnout, nem quero conhecer. Mas aí, quando a gente sente, né, que está passando por uma situação desse jeito, a gente pensa na limpeza e na proteção. Essa limpeza, ela vai servir para liberar as energias, né, que estão ali estagnadas, né? Então a gente tem a nossa aura e a energia negativa, né? Claro que eu estou desenhando aqui para quem realmente não sabe nada de nada, não conhece nada de nada, nunca ouviu falar. Então essas energias negativas, elas se apegam, né, como fossem crostas na nossa aura. E, claro, né, a gente tem muitas alternativas. Eu diria que há muitas coisas que podem ser feitas, mas hoje eu vou falar basicamente de algumas que são simples, são eficazes, né? E tudo aqui que eu falar para vocês, ela é eficaz porque tem um ingrediente que é fundamental, que é a nossa mente. Então, nós somos pessoas poderosas, a gente que não sabe. Então, tudo acontece na nossa mente. Antes de algo efetivamente estar concretizado no mundo material, ele se origina aqui, tá? Pense nisso. Então, a nossa mente precisa estar focada desde o início até o final do processo. Então tem aqui, eu vou dar 3 banhos, tá? Depois, lembrando, não precisa anotar. Quando terminar a live, vai lá na minha bio, clica no link da bio e vocês vão ter o primeiro link. É o guia o roteiro, né? É o roteiro da live de hoje. Então, no roteiro da live de hoje, vocês vão ter esses banhos passo a passo, tá bom? Então, não precisa anotar e nem me perguntar como é que faz, como é que deixa de fazer. Então, vai estar lá. Para quem perdeu a live anterior, também, se vocês quiserem roteiro da live anterior, é só entrar no link do site, ou se vocês acharem que tá muito difícil, manda um recadinho para mim, tá? Manda uma mensagem que aí eu encaminho o link do roteiro da live anterior, tá bom? Bom, então o primeiro banho é o banho de descarrego. Então, descarrego porque eu estou com a minha aura, como eu disse, ali cheia das energias negativas. Então, aí eu posso usar as 3 ervas, ou eu posso usar uma delas, né? Então, arruda e guiné, eu posso usar juntas ou separadas. E tem o alecrim. O alecrim sozinho, ele faz o seu descarrego, mas ele funciona melhor ou com arruda ou com alecrim, ou com a guiné, tá? Tem gente que não gosta do cheiro da arruda, por isso que eu peguei a outra que é guiné, tá? Quem não se importa, pode fazer com as 3, arruda, alecrim e guiné. Pra mim, eu gosto do cheiro da arruda, eu gosto do cheiro do alecrim. Então, beleza. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um punhado. Pode ser seca? Pode. Eu só não vi ainda a guiné seca. Mas tem o alecrim, tem a arruda seca? Não, também não vi, tá? Mas são ervas fáceis da gente achar em feiras e beleza. Mercadões, é muito fácil achar. Então vai ferver esses 3 punhados de erva em mais ou menos 1 litro, 1,5 litro de água,
vai deixar amornar, vai coar, e aí você leva para o seu banheiro, vai tomar o seu banho higiênico e depois do pescoço para baixo, porque a gente está tirando as energias negativas, aí você vai jogar o banho das ervas, tá? Agora, desde o momento que você vai lá colher, quem tem quintal, que tem as ervas no quintal, ou vai comprar as ervas, até o final, você tem que manter a sua mente focada para o objetivo do banho. Para que é o banho? Para fazer a limpeza, para fazer o descarrego das energias negativas que estão ao meu redor, tá bom? Então, é assim que funciona. E aí, quando você vai jogar esse banho, pega uma caneca. Eu tenho uma cabaça, tá? Uma cabaça cortada ao meio, porque, né, você sabe que eu sou do candomblé, então, no candomblé, todo banho de folha, a gente depois usa uma cabaça para jogar. Então jogue bem nas costas, principalmente aqui na região da nuca, né? Que é justamente aqui que a gente sente mais, né? As energias negativas. E jogue mentalizando isso, né? Que as energias negativas estão indo embora. Então esse é o banho de descarrego. Posso fazer em qualquer dia, tá? O mais importante aqui é quando você sente que o seu corpo está toda mole. Às vezes, e a energia negativa não precisa vir de uma pessoa específica, tá? Às vezes eu, particularmente, tenho coisas para fazer na rua, saio a manhã toda, chego no meio da tarde, e aí quando eu chego em casa, eu começo a ter uma vontade de dormir, a abrir boca. Ora, isso é energia negativa que eu peguei no meio do caminho. Então, ainda bem que eu tenho aqui, eu tenho guiné e tenho alecrim, pezinho, né, dessas duas folhas, dessas duas ervas. Aí eu vou e faço um banho, tá? Então, presta atenção, porque o nosso corpo sinaliza. E às vezes a gente não quer ouvir, né? Não é bom. Banho de proteção. Teve gente aí que pediu, não sei se está assistindo a live, mas ela vai ficar gravada. Banho de proteção, olha, manjericão. Manjericão é excelente. Pode ser do roxo, ou não roxo, ou verdinho. Louro, tá? O louro serve para muita coisa. Então, louro e casca de limão. Vai ficar um banho cheirosíssimo. Maravilhoso. E é a mesma coisa. Vai botar para ferver, né? Depois amorna, coa, toma o seu banho. E esse banho, como ele é proteção, ele pode ser tomado da cabeça aos pés, tá? E para quando, né? Quando que eu posso usar? Eu posso usar, claro, todos os dias, mas, por exemplo, eu tenho uma entrevista de trabalho, eu tenho uma reunião importante, eu vou iniciar um novo projeto, eu vou discutir, vou ter uma DR, né, com alguém. Banho de proteção, gente, tá? Ele é maravilhoso. A casca de limão, nossa, ela dá, eu fico encantada com limão, laranja, são banhos assim maravilhosos. E é claro, um banho de abertura de caminhos também, né? Porque aí, olha, eu fiz o descarrego, eu me protegi e agora, né? Eu quero que os meus caminhos profissionais, os meus caminhos afetivos, eles estejam aí todos abertos. Vai usar uma canela em pau, anis estrelado e girassol, as pétalas de um girassol. Aqui nesse banho, como a gente está mexendo com canela e com anis estrelado, vocês vão ferver primeiro esses dois ingredientes. Deixa ferver, vai
vai soltar o óleo, né? E aí a gente vai sentir o aroma pela casa. Começou a sentir o aroma, aí você coloca as pétalas de girassol. Se quiser colocar a flor toda, pode colocar também. E abafa, tá? Porque como a gente está lidando, se você estiver lidando só com as pétalas, você não vai ferver, você vai abafar, né? Se você estiver lidando com o cabo também, aí você pode colocar o cabo junto na hora que você está iniciando a ferver com a canela e com o anis estrelado, tá? A pétala a gente nunca ferve, a gente sempre deixa... aí tem um nome, infusão, né? Com a água já fervida, com a água quente. Então, esses foram os 3 banhos que eu pensei para trazer aí para vocês que gostam. Então, aí a Letícia está perguntando se a semente do girassol dá o mesmo efeito. Olha, dá, né? Porque a gente está usando o girassol. E aí, se é semente, é desde o começo, né? Vai ferver junto com a canela e com o anis estrelado, tá bom? E aí, como é prosperidade, né? Como é um banho que fala sobre abertura de caminhos, você também pode tomar da cabeça aos pés, tá certo? Então vocês estão percebendo que eu não coloco na minha cabeça aquilo que é muito forte, né? Então, banho de sal grosso, por exemplo, jamais, né? E sal grosso também, ele acaba com a energia da gente, né? Ele pode tirar a energia negativa, mas também leva a nossa. Então, não é uma das coisas que devem ser usadas aí com tanta frequência, tá bom? Outra coisa que é importante e que é muito fácil da gente fazer e que a gente não faz porque somos preguiçosos, e eu me incluo nisso, é defumação, tá? A defumação purifica o ambiente. Então você entra na sua sala, na sua casa e nota que a coisa tá pesada, tem que tá na hora de defumar sua casa. E a gente pode defumar ambientes, como também pode defumar objetos, tá certo? Então, e claro, a gente pode se auto defumar também, né? Defumar a nossa aura. Quais são aí os materiais bons, né? Sálvia branca é excelente, tanto para descarrego como para proteção. E aqui, quem quiser fazer defumação com ervas, com turíbulo, né? Pode fazer. Eu não sei fazer esse tipo, eu não tenho esses instrumentos em casa. Compre incenso, tá? Acende 3 incensos de cada vez e podem ser, aí tem que ser tudo igual, tá? Pode ser o incenso de alecrim, ou para quem vai fazer defumação com ervas, o alecrim seco. Pode ser o incenso de mirra, que também é muito bom, incenso de palo santo, ou quem tem o palo santo, né, faz a defumação com palo santo. Esses são os incensos e o material indicado para fazer, tá? Tem gente que também faz defumação com resina, aí você usa o carvão aceso, é claro, e resinas naturais, também é muito bom, mas é mais difícil, você tem que, não é que seja difícil, não é tão comum assim, né? E a resina nossa, isso aqui e custa muito, né, para o nosso bolso. Então a gente está muito mais acostumado com o incenso feito de folhas de ervas, né, ou a defumação feita de folhas ou de ervas, ou então os incensos. Quando eu uso
as folhas, as ervas, né, para defumar, eu vou colocar as ervas, né, geralmente ou você coloca num turíbulo ou você coloca numa latinha que é toda furada, assim dentro da lata você tem o carvão e as ervas você joga, as ervas secas, você joga lá por cima e vai andando pela casa, né? Normalmente você vai andando pela casa ou balançando assim para que aquela fumaça ela pegue os 4 cantos dos ambientes, né? Então você normalmente começa de trás para frente, tá? E vai passando por tudo, ou pelos ambientes, pelas pessoas também. Quando eu vou defumar alguém, né, na frente, as costas, eu passo aquela fumaça. Mas a mesma coisa eu posso fazer com o incenso, tá? Então eu pego 3 incensos e aí eu vou em cada canto da casa. O importante aqui, como eu disse, ó, esse ingrediente aqui é fundamental. Então, enquanto eu faço todo esse procedimento, eu posso falar, eu devo falar, né? Que toda essa energia densa, toda essa energia negativa seja transmutada em luz, em paz, em harmonia. E aí você vai rezando, né? É uma reza que a gente faz. Existe também uma outra técnica muito boa, mas é uma técnica que pede uma certa, como eu diria, um certo treino, que é a da visualização criativa, tá? Quem faz yoga normalmente tem mais facilidade para essa visualização criativa. E aí, no caso, o que eu preciso fazer? Estar confortável. Em primeiro lugar, eu posso estar sentada, eu posso estar deitada, mas deitada você corre o risco de dormir, mas eu preciso estar posicionada de uma forma confortável. E aí eu vou começar a respirar muito lentamente, muito profundamente, e aí você vai fechar os olhos e vai visualizar luz caindo sobre você. Então, que cores, né? Pode ser a luz branca, pode ser a luz dourada, pode ser a luz azul, seja azul claro, seja azul escuro, não importa. E aí você visualiza essa luz envolvendo o seu corpo inteiro, como se fosse aí você dentro de um casulo de luz, tá? Então, essa luz você começa a imaginar que ela está limpando e que ela está fortalecendo você. Então, tem pessoas que começam a imaginar essa luz entrando, né, pelo chakra coronário e percorrendo, então, todos os nossos chakras e fazendo a limpeza e fazendo o fortalecimento desses nossos chakras, tá? Então, claro que essa é uma prática que não dá para você fazer e já sair de casa, né? Porque você vai estar num outro mundo quando você retornar dessa meditação. Então, o ideal é que você aproveite o pós-meditação. Meditou, fez essa visualização criativa, tomou esse banho de luz, né? Tranquila. Então, ou você vai dormir, ou enfim, né? Ela não vai ser legal se você fizer isso às 6 horas da manhã e às 7 já enfrentar o trânsito louco de São Paulo, né? Vai ter jogado tempo fora e energia fora também. É legal, né? Essa técnica é uma técnica que pode ajudar muito
naqueles momentos que você sabe que vai fazer algo importante. Então, no meu caso, né, quando eu estudava, quando eu, enfim, tinha uma vida profissional, no momento de defesa de tese, né, eu preciso ter o controle de tudo aquilo que eu escrevi, que eu vou apresentar. Então, isso aí é uma boa técnica para auxiliar você a passar por situações importantes, tá bom? Bom, tem também agora uma dica para as pessoas que já trabalham, ou que já usam o tarô de alguma forma, que é justamente você saber pelo próprio tarô o que é que você deve fazer, tá? Então aqui eu vou dar uma tiragem coletiva também. Primeira carta, qual... Ih, não, então, vou embaralhar de novo porque eu não quero essa primeira carta aqui. Já saiu da primeira vez? Não. Tá certo, né? Vamos lá. Me embaralhei. Então, na primeira carta, ela vai nos dizer qual a energia que eu preciso limpar. Olha aqui, né? O 4 de espadas. É o estresse, né? O cansaço do todo dia. É isso que eu preciso limpar, tá? A tensão, né? Qual o recurso espiritual que eu posso ativar? Gente, é o 9 de espadas. A minha mente. Então aqui eu tenho que fortalecer a minha mente. Deixa eu pensar. Para fortalecer a mente, aquele banho de proteção, pode ser? E essa última técnica de visualização criativa, tá? E aí, como eu posso me proteger melhor? Aí sai aqui o 8 de espadas, né? Que é, a meu ver, banhos de proteção, defumação, e a minha própria intuição, tá? Usar também a minha própria intuição. Então, de qualquer forma, o tarô pode lhe ajudar também a indicar o que você pode, que você deve fazer. A gente está chegando no nosso final e aí nós vamos falar um pouco, antes de terminar, da Lua Nova. A Lua Nova, a gente está no dia 25, ela entra amanhã. E é um período em que eu digo, a energia que você coloca é a energia que você colhe. Então, na Lua Nova, que começa agora, dia 26, amanhã, é o começo da semeadura. Então, é agora que você vai plantar com intenção para colher ali na frente. Então a gente pode aproveitar esse período, esses próximos dias, para definir as nossas intenções, os nossos objetivos, para realizar rituais, né, para que a gente consiga colher o que a gente quer colher e fazer planejamentos. Seja planejamento profissional, seja planejamento pessoal, enfim. E é claro que eu vou de novo fazer uma tiragem aqui. O que é que eu posso semear neste ciclo? O que a gente pode semear nesse ciclo? Olha, a gente tem aqui a carta 5 de copas. Então, principalmente o 5 de copas, ele vai falar da gente olhar um pouquinho mais pra gente mesmo, tá? Porque na carta
a pessoa, ela consegue muitas coisas, mas ela não dá valor àquilo que ela consegue. Então, nesse período, o que eu posso semear? A minha autoconfiança, a minha... que mais? Ligado a minha autoestima, né? E a outra coisa que eu falei inicialmente sobre essa carta, que é ela não reconhecer os feitos, né? A minha gratidão também é importante aqui no 5 de copas. Que atitude eu preciso cultivar? Aí chega a torre, né? Aqui eu preciso cultivar o pé no chão, o meu lado racional, né? Não, eu preciso cultivar a minha... na torre, ela tá ligada à coragem, principalmente para fazer as mudanças que eu quero. A torre tá ligada ao estar mais realista, não esperar muito das pessoas. Então é isso que eu preciso cultivar. São essas as atitudes que eu preciso cultivar. E aí, cultivando, né, semeando desse jeito, o que é que eu posso, que resultado eu posso esperar até a próxima lua cheia? E aqui a gente tem o cavaleiro de ouros. Vem mudança pela frente. Ou seja, eu começo a ver aquela minha plantinha começar a crescer. Tá? O resultado final talvez não seja agora aqui nessa lua cheia, né? Ah, não, dá. Porque a gente tem a lua nova, depois a lua crescente. Então o resultado, ele chega assim. Dependendo do objetivo que você tenha, que não seja ficar milionário, a não ser que você já esteja fazendo alguma coisa para isso, então consegue sim, 15 dias, né? E de quebra vai um ritual para vocês começarem a fazer amanhã já. O que é esse ritual? Você vai precisar uma dessas pedras, tá? Ou o citrino, esse é o citrino, ou um quartzo branco, tá? Ou uma ametista. Olha aqui a minha. Dessa vez, né, eu lembrei de pegar as pedras. Você vai escrever o seu objetivo, o que você quer alcançar num papel. Vai dobrar e vai colocar sob o cristal, né? O quartzo branco, a ametista ou o citrino, até a lua cheia, tá? Mas é como eu disse, né? Não vai colocar lá, por exemplo, que você quer ser milionário e não tá fazendo nada para isso, porque aí não vai rolar. Tem que ser um objetivo que você já está tentando e tem que ser assim. No pós-live, vocês vão ter também o passo a passo desse ritual. Como fazer, o que pensar, aquelas coisas todas, né? E o que vocês devem fazer até chegar à lua cheia com aquele papelzinho que tá lá embaixo do cristal. Então, vai estar explicado o passo a passo também lá. Bom, antes de terminar, tem aí alguém que chegou agora que quer fazer alguma pergunta? Se não... Lembrando que eu ainda estou com a promoção, ela vai até o dia 31 de maio, uma pergunta, R$26, depois volta ao preço original, tá? Se vocês não tiverem perguntas, eu vou agradecer a participação de vocês, foi muito legal. Convido vocês a me seguirem, né? Tenho um canal no YouTube, estou no LinkedIn, né? Me procurem lá.
tem o blog, né? Tem uma série de outros lugares, né? Não só aqui. A Edna está perguntando se as lives são domingo à noite. Na verdade, eu estou retomando as lives. E aí a gente está fazendo, sempre eu faço uma enquete, tá? Então, já tentei num dia de semana. Preciso ver que dia que foi. Tentei hoje, tá? Então é assim, até o dia que fica bom aí para todos. Como isso é quase que impossível, eu vou sempre gravar e deixar gravada aqui as lives, tá? Já falei do material pós-live. Lembrando, né, que eu estou com a agenda aberta. Quem quiser aprender tarô comigo, entre em contato. Tenho cursos gratuitos, tenho cursos pagos. Quem quiser fazer mentorias comigo, faça. Enfim, tá bom? Olha, gente, vai aqui uma mensagem para todo mundo. A vida é feita de ciclos, tá? Então, honre a sua jornada e use, para quem usa o tarô já jogando, ou para quem usa o tarô consultando, use o tarô como uma bússola. Ele vai orientar muito o seu caminho, tá bom? Muito obrigada por vocês terem estado aqui, amo vocês e ó, um beijão.